Louvado seja o nome santo de Jesus para sempre. Eu vos saúdo com a doce paz do Senhor. Eu vos saúdo com a doce paz do Senhor. Maravilha. Podem tomar assento, por gentileza. Deus tem nos abençoado. Quero saudar carinhosa, honrosa e muito respeitosamente o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, sua esposa, nossa irmã Wanda Freire, e Deus abençoe este casal. Quero saudar o pastor Wellington Júnior, sua esposa, nossa irmã Lídia, e saudando-os, eu saúdo as autoridades, pastores, líderes convencionais, líderes de campo, membros de conselhos da nossa convenção geral e de modo especial a nossa juventude assembleiana, mobilizada de todo o Brasil para estarmos juntos nestes dias, celebrando a Deus de modo tão especial. Irmão Ronaldo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, diretor da casa. Eu estava lembrando hoje à tarde que nós sempre tivemos congressos de jovens nas Assembleias de Deus, desde sempre. Participei de muitos congressos na minha tenra juventude. Como disse o Baruque de si mesmo, ele disse: eu já sou um senhor de 41. Com isso ele me comprometeu, e aí eu preciso dizer que eu já sou um senhor de 42, e não vou perguntar se parece, tá? Mas a iniciativa de um encontro nacional da nossa juventude, pelo menos que eu tenha em memória, me parece nunca haver ocorrido. De modo que eu julgo, mais do que o evento, esta iniciativa é linda, é extraordinária, e espero sim em Deus, como representante, de certa forma, de uma geração, que essa iniciativa se perpetue, que ela se estabeleça, e a nossa juventude, ou a juventude da nossa denominação, tenha um encontro anual e referência, visto que eu faço parte da 5ª geração de pastores pentecostais desse país. E de vez em quando eu ouço alguém dizendo que Davi teve um reino de paz. Salomão teve um reino de paz, porque Salomão é um homem calmo e sereno, enquanto Davi é um homem violento, sanguinário. E na verdade, Salomão só teve um reino de paz porque Davi eliminou todos os inimigos de Israel e entregou a nação pronta para prosperar. Davi morre, passa o cetro para Salomão e diz: não há inimigos externos, organize a nação e cresça. Há uma geração de pastores que está passando o bastão, e eu vejo a corrida da igreja como uma corrida de bastões. Quem recebe o bastão não pode diminuir a velocidade nem o compromisso com a corrida. E aquela geração que organizou a igreja, que estruturou a igreja, que abriu caminhos, que arrancou tocos, que caminhou descalça onde hoje nós passamos de carro. Aquela geração que foi a pé onde hoje nós vamos de avião. Aquela geração está nos passando uma igreja pronta para tomar conta desse país e encher o mundo com a propagação do Evangelho de Cristo Jesus.
E em meu coração hoje à tarde nasceu o sentimento de que o impactar pode ser uma câmara de formação, um encontro para a formação e preparação e despertamento desta geração que está assumindo a linha de frente dos trabalhos de evangelização, de impactos, de discipulado e de expansão do reino de Deus na terra. Se tiver um jovem do seu lado, diz para ele assim: Deus está contando com você. Deus está contando com você. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Ontem eu falei um pouco sobre esse texto, mas fomos lendo os versículos à medida que fomos refletindo. Hoje eu quero ler o versículo de número 14, e do versículo de número 14 extrair o nosso ponto de partida para a reflexão desta noite. Eu não sei se eu posso pedir esses retornos um pouquinho mais de voz para eu poder afastar um pouquinho aqui o microfone. Seria muito bom para mim. Obrigado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz assim: guarda, diga comigo, guarda, o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Diga comigo, eu sei que o Espírito Santo habita em mim. Ontem à tarde eu comecei a refletir aqui convosco, com os que estavam presentes. Quantos estavam aqui ontem à tarde? Façam assim. Maravilha. Ontem eu comecei a refletir aqui sobre marcados para marcar uma geração. E frisei que as pesquisas dizem que a maioria das pessoas só são lembradas até 9 meses depois da sua morte. Depois disso, elas só são lembradas na data do seu aniversário, e isso no período dos primeiros 5 anos depois da sua morte. Depois desse período primeiro de 5 anos, as pessoas passam a ser lembradas tão esporadicamente que normalmente elas são lembradas no dia do seu aniversário, antes do aniversário ou após o aniversário, e depois de 10 anos, nem as pessoas mais próximas se lembram mais do aniversário delas. Só são lembrados por um tempo maior aqueles que de alguma maneira marcaram as pessoas à sua volta e à sua geração. No ano de 1991, a Casa Publicadora lançou um livro do pastor David Wilkerson, e o título do livro em português foi Toca a Trombeta em Sião. Naquele livro, o pastor Wilkerson profetiza e diz que Deus estava levantando na América do Sul 10 milhões de jovens e adolescentes revestidos de poder, e estes jovens iriam influenciar todo o mundo a partir da América do Sul. No ano de 1992, eu morava aqui em São Paulo, e o Ministério do Belém fez um congresso de jovens. Salvo engano, o líder de jovens na época era o pastor Joel Freire. O congresso foi lá no ginásio do Ibirapuera, e o pregador foi o pastor porto-riquenho Nick Cruz. Eu estava sentado na segunda fileira da quadra, e no meio da pregação o Espírito Santo tomou Nick Cruz em profecia e disse assim: eu vou levantar neste país 5 milhões de jovens revestidos de poder para sacudirem esta nação com a palavra do meu testemunho.
Quando eu ouvi a profecia de Nick Cruz, eu ajoelhei na cadeira que eu estava sentado e disse a Deus: eu quero fazer parte deste exército que o Senhor vai levantar. Alguns anos atrás eu estava na plataforma da Convenção Internacional da ADONEP, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, no Rio de Janeiro, e eu seria o pregador daquela noite. Na hora da pregação, quando eu fui apresentado, me levantei, um pastor que veio conduzindo a delegação espanhola, segurou no meu braço, e ele segurou com muita força, e ele chorava. Ele disse assim: diga para eles que a igreja da Europa esfriou. Diga para eles que nós na Europa estamos clamando por avivamento, não para nós. Nós estamos clamando avivamento para vocês aqui no Brasil. E ele disse: diga para eles que nós sabemos que quando a igreja brasileira viver um grande avivamento, Deus vai usar vocês para avivar a nossa igreja no velho continente. Eu não sei exatamente porque que Deus olhou para nós e nos quis, igreja brasileira, juventude assembleiana nacional. Se você parar para analisar, nós estamos na ponta do mapa e o nosso idioma nos isola. Nós somos a única nação que fala português em todo o continente americano. Isso automaticamente nos isola em relação aos demais. Mas o Senhor olhou para nós e de alguma maneira e por alguma razão Ele apontou o dedo sobre a bandeira brasileira, e aqui Ele levantou a igreja que forma o maior movimento pentecostal da terra. Isso não pode ser sem causa, isso não pode ser sem propósito. Deus não brinca de roleta russa, Deus não faz gracinha com o seu plano, Deus não brinca de jogo da sorte. Se Ele nos escolheu, Ele nos escolheu para um propósito muito claro, muito específico, e na mente de Deus esse propósito está desenhado, alinhado, harmonizado e pronto para ser executado, dependendo apenas que nós nos disponhamos para marcar a nossa geração. O que eu li de Timóteo ontem e hoje, eu destaquei da vida de Timóteo, do caráter de Timóteo, da personalidade de Timóteo, da vida cristã de Timóteo, marcas que precisam estar presentes na vida de alguém que quer marcar a sua geração. A maioria de nós pensa que para o mundo conhecer Jesus através de nós dependemos do currículo da universidade que estudamos. Presta atenção, o currículo da universidade que você estudou é bom para o mercado de trabalho, para o reino de Deus. A universidade não é descartável, ela te oferece recursos, mas ela não é o critério para você marcar uma geração. Você precisa, e eu preciso, nós precisamos, mais de que currículo universitário, nós precisamos experimentar algo extraordinário, poderoso, profundo, real, verdadeiro de Deus na nossa vida. E com isso eu vou repetir, eu não estou dizendo abandone os estudos, seria ridículo. Eu estou lhe dizendo que os estudos lhe oferecerão apenas instrumentos para chegar a alguns lugares, mas o que nós precisamos para marcar a nossa geração vai muito além do que um diploma e é mais perto do que a universidade mais próxima da sua casa. Então eu destaquei ontem, e não vou tomar tempo nos 4 tópicos que eu já falei ontem, eu só vou repetir e você deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, e aí eu falo mais 3. Primeiro tópico que eu falei ontem, que eu e você precisamos ter como marca para marcar essa geração, é quebrantamento. Paulo diz a Timóteo no versículo 4: lembro-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Parece paradoxal, Paulo está preso, condenado à morte, e ele sabe que ele vai ser executado. Agora Paulo sabe que ele vai ser executado, tanto que logo em seguida ele escreve: o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo sabe algo que vai ser executado, ele não será solto, mas ele olha para Timóteo e diz assim: as tuas lágrimas me alegram. Parece contraditório, mas
mas quando você chora, eu fico feliz. Paulo está dizendo: as tuas lágrimas me consolam. Paulo está dizendo: o teu quebrantamento atesta que o meu ministério deu resultado. E aí eu disse aqui ontem que nós temos os pregadores mais preparados da história da igreja. Nós estamos fazendo cursos e cursos, neurolinguística, idiomas, estamos fazendo até cursos de teatro, de oratória, de memorização, para conseguir manter um auditório parado nos ouvindo. Aí o Senhor olha para nós e diz assim: para marcar a sua geração, eu não preciso que você fale bem, eu não preciso que você domine auditórios, eu só preciso que você se quebre diante da minha presença e deixa que eu faça o resto. Smith Wigglesworth, considerado o apóstolo da fé, era gago e marcou a sua geração. No dia que o Wigglesworth chegou em casa e disse para sua mulher: eu fui batizado com o Espírito Santo, e ela era tradicionalíssima, tanto que ele era tão gago que ele não dirigia o culto, ele não pregava. Quem dirigia o culto era a mulher dele, quem pregava era a mulher dele, ele não dava nem a bênção apostólica. No domingo seguinte, ela ficou tão revoltada com aquele negócio de Wigglesworth ser batizado com o Espírito Santo, que ela chegou na igreja sem avisar nada para ele e disse assim: o pregador desta noite é o meu marido, Wigglesworth. Ela imaginou que ele iria se afobar, se perder, e a gagueira não deixaria ele falar nada. 15 minutos depois, a mulher de Wigglesworth estava caída na frente do altar, dizendo: eu também quero receber, eu também quero receber, eu também quero receber. O segredo é quebrantamento. Nós temos tudo, mas está faltando quebrantamento. A igreja da minha geração não chora mais, e ela precisa voltar a chorar. A segunda marca que eu falei ontem de Timóteo, que é o segredo para marcarmos a geração, está no versículo 6 do capítulo 1, e eu falei sobre ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Eu e você não podemos contagiar e alcançar o coração das pessoas ao nosso redor se as nossas palavras não saírem inflamadas. Paulo diz assim: despertes o dom de Deus que há em ti. E você pode perguntar: onde é que tem fogo aí, pastor? E a resposta é simples. O verbo, a expressão despertar, é a mesma expressão usada para manter o fogo aceso, manter a fogueira alimentada. E o Senhor diz lá em Levítico capítulo 6, versículo 13, um texto que nós pentecostais amamos de coração, quando diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Enquanto a nossa juventude não for inflamada, enquanto nós não formos inflamados, olha para mim e presta atenção no que eu estou te dizendo. Enquanto você não entrar na presença de Deus e dizer para Ele: eu só saio daqui quando o Senhor me batizar no fogo, eu só te largo quando o Senhor, só vou largar esse lugar quando o Senhor incendiar a minha alma. Enquanto nós nos contentarmos, desculpa senhores, eu sou pastor pentecostal, tá? Eu sou assembleiano também, então eu posso falar, eu estou em casa. Enquanto nós nos contentarmos com fogo de fim de culto, nós só vamos impactar a nossa reunião. Quando nós entendermos que o fogo é aquele que vai para casa com a gente, que está conosco ao longo da noite, que a nossa vida não se limita à reunião do templo, nós vamos ver esse país tomado pela força do poder de Deus através da nossa vida. A terceira marca que eu falei ontem que havia em Timóteo e que precisa haver em nós está no versículo 7. Eu estou agilizando para ir para as últimas 2 ou 3, que é revestimento de poder. Deus não nos deu espírito de timidez, mas espírito de poder. Eu padeço de uma timidez cruel. Alguém pensa que é orgulho. Quando eu entro num auditório desse tamanho, literalmente eu fico cego. Eu não vejo ninguém.
Se eu souber quem está no auditório e eu precisar me dirigir a esse alguém, eu primeiro preciso parar e focar direito, porque a timidez me embaça. Eu não gosto de viajar. Eu tenho dificuldade de falar em público. A boca seca. Eu não entro em igreja nenhuma pela porta da frente. Se eu entrar pela porta da frente, quando eu chegar no culto, acabou o homem, perdeu o pregador. Eu não entro pela porta da frente nem na igreja onde eu sou pastor. Não é humildade, é timidez. Outro dia eu fui celebrar um casamento e a noiva disse: eu quero que o senhor entre pela porta da frente. Eu falei com ela: você escolhe o celebrante, ou você me libera de entrar pela porta da frente, ou muda o celebrante, porque eu não vou. Ela disse: tá bom, pastor, eu quero que seja o senhor, porque a minha timidez me paralisa. E um dia eu cheguei para a minha mãe e eu disse à minha mãe é uma mulher de muita oração, de muito quebrantamento, uma mulher grande, de 1,52 m. E eu disse para ela: seu tamanho? E eu disse para ela: mãe, Jesus veio aqui em casa e chamou o homem errado. E ela perguntou: mas por quê? Eu tenho um irmão mais novo do que eu. E eu falei com ela: eu acho que Deus queria Tony. O meu irmão, pastor Wellington, ele consegue vender água na frente da fonte. Ele se comunica tão bem que o cara está na frente da fonte com água caindo de graça e ele consegue vender um copo. Ele se expressa com muita facilidade, ele se comunica com muita facilidade, ele provoca todo mundo, ele conversa com as pessoas, futucando as pessoas. Tanto que quando ele conversa comigo, eu vou me afastando dele, ele vai me futucando, eu vou me afastando. Não, fica longe, fala de longe. E eu disse à minha mãe: o homem que Jesus queria era Tony, mas Jesus chegou aqui em casa, Tony não estava, e Jesus disse assim: para não perder a viagem, eu vou levar esse mesmo. Naquela semana eu fui para em Santa Catarina, num congresso de pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando eu terminei de pregar e desci do púlpito, uma pastora quadrangular veio me saudar, e quando eu estendi a mão, ela deu um tapa na minha mão, me abraçou, e o Espírito Santo tomou aquela mulher em profecia e disse assim: não digas que eu escolhi o homem errado, porque eu simplesmente não erro. O que Deus estava me ensinando é que Ele não depende nem da minha nem da tua limitação ou habilidade para fazer o que Ele quer. Ele só precisa que eu e você nos coloquemos debaixo do seu poder. Ele vai nos revestir, e o seu revestimento fará aquilo que você não pode fazer. Seja revestido. A quarta marca que eu falei para marcar esta geração é a convicção. Paulo diz a Timóteo: não te envergonhes do Evangelho de Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Versículo de número 8. Como é que você quer impactar a sua geração se você tem vergonha de falar da sua fé? Como é que você vai marcar a sua geração se quando aquela moça linda te dá uma cantada, você tem vergonha de dizer para ela: eu sou crente em Jesus? Só porque a beleza dela sufoca a tua fé. Um rapaz chegou para mim um dia na igreja e fez assim: pastor, ela é um violão. Só que eu estava no púlpito da igreja e tinha um violão. Aí eu peguei o violão e falei: é um violão que você quer? Toma esse. Você não pode deixar nada sufocar a tua fé em Deus. Não te envergonhe do testemunho do Senhor. Seja convencido, seja envolvido, seja apaixonado, seja tomado, seja dominado, seja investido e revestido, seja embebido pela convicção da sua fé. A minha geração precisa resgatar isso. Convicção do Evangelho de Cristo. Mas vamos mais um pouquinho. A quinta marca de alguém que vai marcar esta geração é esperança. Você precisa ter esperança na vinda de Cristo.
Paulo diz assim: eu estou certo, versículo 13, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, versículo 12, até aquele dia. Paulo estava dizendo assim: tudo que eu estou fazendo agora é investimento para a eternidade. Tudo que eu estou fazendo agora é investimento para a vida eterna. Sabe qual é um dos nossos problemas? Nós somos a geração da síndrome do pensamento avançado, SPA. Nós somos a geração online, nós somos a geração que pede e recebe na hora. Nós somos a geração que com um clique alcança o resultado. E nós queremos que a vida cristã também seja online. Estamos fazendo as coisas para receber aqui. Queremos o reconhecimento imediato, nós queremos o galardão imediato. Nós somos a geração desesperada por resultados. Somos uma geração pragmática, e nada sacrifica mais a igreja do que o chamado pragmatismo espiritual, porque ele só trabalha com números, não trabalha com caráter. Ele trabalha com resultado imediato, não trabalha com resultado de longo prazo. E eu e você precisamos entender, senhores pastores, isso serve para alegrar o coração de quem está organizando esse evento. Há milagres que Deus está fazendo na vida dessa juventude, que eu e os senhores não veremos, porque são milagres internos e estão acontecendo dentro deles. E só o tempo vai mostrar o fruto desse milagre na vida desse povo, para a glória de Deus. Então para de trabalhar pensando no agora e trabalha para estabelecer o reino. E o resultado Deus cuidará de gerar no seu tempo e para a sua glória. Dá uma sacudida de leve no seu vizinho e diz para ele: tenha esperança. Eu vou concluir, mas eu preciso falar de mais duas coisas que são indispensáveis para eu e você marcar essa geração. Quantos querem de fato voltarem para as suas cidades amanhã, para a sua igreja, decididos que vão colocar o mundo ao seu redor de ponta cabeça? Levanta assim a mão. O que eu estou falando aqui é colocar o mundo de perna para o ar. E isso é bíblico, não acha que eu estou usando chavão, não. Paulo e Silas chegam em Tessalônica, Atos 17:6. E os homens de Tessalônica dizem assim: estes homens que estão transtornando, não é transformando, transtornando o mundo, chegaram também aqui. Vai para o dicionário e pergunta o que é transtornar. E transtornar é bagunçar, mudar a ordem das coisas, colocar de perna para cima. Presta atenção, Deus está nos chamando para transtornar a sociedade onde nós estamos vivendo. Eu disse outro dia para alguém, e esse alguém não quis concordar comigo, mas eu vou repetir: o evangelho não é uma pregação educada. O que eu estou dizendo, você não chega em algum lugar e diz assim: seu diabo, dá licença, que eu gostaria de falar de Jesus aqui, se o senhor permitir. Jesus diz assim: ninguém pode invadir a casa. Olha, ele está falando de invasão. Ninguém pode invadir a casa se antes não arrombar a porta, amarrar o valente e então lhe tomar os bens à força. Marcos 3:27. Jesus está falando de invasão, arrombamento da porta, amarrar o valente, e depois de amarrado você ainda vai tomar o que ele tem, a força. Então o evangelho é um ato de poder, o evangelho é um ato de força. O Senhor Jesus diz: o reino dos céus é tomado à força. Quer marcar essa geração? Então a penúltima marca que eu quero falar nesta noite: relacionamento com Deus. Olha o que Paulo diz no versículo de número 12: eu sei em quem tenho crido. Só mais uma vez: eu sei em quem tenho crido. Eu fui ler esse negócio
O que Paulo quis dizer quando ele disse eu sei em quem tenho crido? Paulo não estava falando só de convicção. Paulo estava falando o seguinte: eu conheço, eu me relaciono, eu sei quem é. Esse é o sentido literal da expressão. Ele está dizendo: eu não me envergonho porque eu conheço, eu me relaciono com Ele. Queridos, presta atenção. A maioria de nós resume o relacionamento com Deus ao momento da oração ou ao momento do culto. Presta atenção, relacionamento não é a oração. Relacionamento é o que ocorre entre um momento de oração e o outro. Você não é amigo de alguém só no churrasco. Você não é marido, mulher do seu cônjuge só quando deitam para dormir. O relacionamento conjugal não é a cama, é a vida a dois. O relacionamento de amizade não é o churrasco, é a parceria, o comprometimento, a cumplicidade e a afinidade. Olha para cá, por favor. O relacionamento com Deus não é o culto. O culto é só o churrasco. O culto é o banquete. O culto é a mesa. Mas o relacionamento é o que acontece entre um horário de refeição e o outro. Vou lhe dar um exemplo. Eu chego agora nesse auditório com milhares de pessoas e sento numa das cadeiras vazias, e eu aperto a tua mão e digo: meu nome é Josué, é um prazer te conhecer, Deus abençoe. Meu nome é Josué, Deus abençoe. E sento no meio. Quando terminar o culto, eu vou dizer para você: eu não sou de São Paulo, sou membro da Assembleia de Deus na Bahia, e eu preciso de uma dormida. Fala a verdade, você me leva para dormir na sua casa, sim ou não? Não pode dizer que não. É claro que não. Se me oferece um quarto na sua casa para eu dormir, só porque eu apertei sua mão e falei: prazer, meu nome é Josué? Por quê? Porque relacionamento não é vir num culto. Eu vou começar a congregar aqui. Eu vou fazer parte do departamento de jovens aqui. Eu venho para a escola bíblica dominical aqui. Eu venho para a reunião de oração aqui. Eu vou para o evangelismo pessoal. E você começa a me ver e a me conhecer, até um dia que depois da escola bíblica dominical, você me convida para nós almoçarmos juntos no restaurante da esquina, não na sua casa. Sim ou não? Porque o relacionamento está sendo construído agora. Só depois de bom tempo de caminhada juntos, e que você saberá quem sou eu, é que de repente você me convida um sábado à tarde, que você está de folga, para ir na tua casa tomar um café, e o seu café vai ser servido na sala da casa. Você só vai me levar na cozinha. Depois de um bom tempo de relacionamento e caminhada, abrir a sua geladeira? Conte na mão do dedo quantas pessoas chegam na sua casa e abrem a sua geladeira. Porque relacionamento é a capacidade de chegar na tua casa e ter acesso à cozinha, abrir a geladeira e pegar água. Só que presta atenção, o seu quarto, o lugar da sua intimidade, quanto tempo vai levar para você me permitir conhecer o teu quarto? Porque o quarto é o lugar que você tira a peruca. O quarto é o lugar onde você lava a maquiagem e tira os cílios, que chama isso aqui, pastor? Tira os cílios artificiais. O quarto é o lugar onde você tira a cinta e revela as gorduras localizadas, porque o quarto é o quarto. Presta atenção, o que eu estou te dizendo é que isso aqui é a sala. Mas Deus não quer que você fique na sala. Deus quer te levar na cozinha. Deus quer te levar no quarto. Deus quer se relacionar contigo de maneira mais presencial, mais continuada.
queremos marcar a nossa geração superficialmente. Nós queremos marcar a nossa geração com discursos inteligentes. Nós queremos marcar a nossa geração com a pregação do evento e o prazer de sair dizendo: eu fui o grande pregador do congresso. Isso tudo, desculpa o termo, é idiotice de uma vaidade embebecida no ridículo. Deus está querendo gente que entra no seu quarto, fecha a porta e diz assim: Jeová, sou eu e o Senhor. É o Senhor e eu quero começar a me relacionar contigo. Só que relacionamento requer tempo. Relacionamento requer a disposição de investir tempo. Eu preciso querer estar com Deus em todo o tempo. Lá no mundo do satanismo, eles fazem sacrifícios, eles bebem sangue, eles passam noites em ervas oferecidas. Lá no mundo da magia negra, eles embrenham no mato e ficam semanas se alimentando de ervas para satisfazer uma entidade. Nós queremos nos relacionar com Deus, mas não queremos abrir mão da zona do conforto. Não queremos uma noite sem dormir para orar. Não posso abrir mão de um prato de lasanha suculenta, pastor. E Deus está olhando para nós e dizendo: eu quero me relacionar com você. E à medida que você se aproximar de mim, você vai abrir mão do mundo, porque o mundo vai perdendo sentido quando você se relaciona. Aí, jovens, eu estou falando para uma geração que vai colocar o Brasil de perna para cima. Eu estou falando para uma geração que vai liderar igrejas estrondosas. Eu estou falando para uma geração que vai gerar e vai gerir impactos evangelísticos extraordinários. Eu estou falando para moças que no consultório médico odontológico a sua mão vai ser mais do que a mão de uma profissional, vai ser a mão de um instrumento de cura. Só que Deus está olhando para nós e está dizendo assim: me dê um pouco do seu tempo. Abra-se para a minha voz. Olha Gênesis 5:24. E Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque andou com Deus de maneira tão próxima que chegou um momento que Jeová diz assim: Enoque, eu não vou te deixar mais aqui, vem morar aqui em casa. Jeová vai destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos já chegaram lá para executarem o serviço. E os anjos já saíram da casa de Abraão para executarem o serviço. De repente Jeová para e diz assim: posso eu porventura fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu amigo Abraão? Gente, não é Abraão que cobra nada de Deus, não é Abraão que reclama nada de Deus, é o relacionamento que provoca o coração de Deus. Olha só, eu estou agilizando, tá? Ainda os cantores ainda vão ministrar, então eu estou agilizando. Êxodo 33:11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer homem fala com seu amigo. Eu amo esse texto. Aí em Números capítulo 12, Arão e Miriam. Quem é Arão? O sumo sacerdote. Quem é Miriam? A profetisa. E olha que o ministério profético não estava em evidência na história de Israel. Então Miriam era literalmente a
profetiza. Mas Moisés toma uma decisão na vida, e Arão e Miriam, irmãos, briga de família. Arão e Miriam chegam em casa e falam assim: o que Moisés está pensando? Que Deus só fala com ele? Moisés está pensando que só ele é homem de Deus? Aí o Senhor Jeová aparece a Moisés e diz assim: chama Arão e Miriam e vai lá na tenda, vocês três. Números 12. Quando chega lá na tenda os três, o Senhor brada de cima da tampa do propiciatório, de cima da tampa da arca, e o Senhor diz assim: Arão! Sim, Senhor. Miriam? Sim, Senhor. Estão me ouvindo? Sim. Se houver, olha a colocação de Deus, pastores. Se houver em Israel um profeta, apresentem a mim, que eu não conheço. Acabou de tirar a credencial de Miriam, que eu não conheço. E se vocês me trouxerem um, eu vou falar com ele por sonho ou por visão. Mas com meu servo Moisés não é assim, porque com meu servo Moisés eu converso tete a tete, face a face. Olha o que Paulo está dizendo: eu conheço, eu sei quem ele é. Ei, se você quer marcar a sua geração, para de se relacionar com o Deus das letras, com o Deus da escola bíblica dominical, com o Deus do culto de doutrina. Não basta a escola dominical e o culto, é a seta, é a sinalização, é a placa que te mostra o caminho, mas mergulha em Deus. Tem muito mais para você. Vamos terminar. Diga comigo: Senhor, eu preciso mudar de nível. Ei, maçada baiaia, cachorro e manto de alaste. Aí eu sou obrigado a admirar Eliú, o amigo mais novo de Jó. Elifas, não lembro o nome dos outros, Bildade, Zofar e Eliú. Elifas, Bildade e Zofar falam o livro todo discutindo com Jó. O livro de Jó é um dos mais ricos em conhecimentos gerais na Bíblia, na história. Elifas, Bildade e Zofar e Jó discutem até o capítulo 37 de Jó. Eliú está calado. Quando Eliú começa a falar, o discurso de Eliú é diferente do discurso de Jó, é diferente do discurso de Bildade, é diferente do discurso de Zofar e é diferente do discurso de Elifaz. E presta atenção: quando Deus vem repreender a Elifaz, Deus repreende a Elifaz, a Bildade e a Zofar, mas não repreende a Eliú. Pode ler o texto no capítulo 42. Os três amigos mais velhos levam bronca de Deus. Vocês tomam uma bronca do seu pastor? Brincadeira, é muito sem graça tomar bronca do pastor, é muito constrangedor. Você fica assim, querendo abrir um chão para descer e não acha. Bendito do chão não abre agora. Imagina uma bronca de Deus. Já chega e dá uma bronca nos três, mas não dá bronca em Eliú. Por quê? Porque o discurso de Bildade, de Zofar e de Elifaz se baseia nas obras humanas, nos feitos humanos, no formato religioso humano. E o discurso de Eliú é só você ler o capítulo 37. Eliú diz assim: Jó, não sei se você pecou, não sei se você não pecou, e isso não me interessa. A única coisa que eu quero te dizer, Jó, é que Deus sempre tem razão. Eliú conhecia a Deus. Fica de pé, por favor. Deixa eu falar só da última marca, não vou tomar tempo. A última marca que eu e você precisamos para
marcar a nossa geração. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Guarda algum depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha para o jovem do seu lado, para a pessoa do seu lado e diz para ele: você tem que ficar cheio. Devolver o microfone ao pastor. Algum tempo atrás eu fui convidado para vir a São Paulo, numa aula especial de teologia, numa faculdade teológica de convicções tradicionais, históricas. Ela não ensina o batismo com o Espírito Santo. E era uma aula especial de fim de curso. E eu vim ministrar aquela aula. E quando eu terminei a aula, o diretor do curso franqueou a oportunidade para que os alunos perguntassem coisas ao palestrante, um pastor pentecostal, numa aula de uma instituição de convicções tradicionais. Olha a situação que eu estou entrando. No meio das perguntas e respostas, um jovem mais fervoroso se levantou e disse assim: pastor Josué, por que vocês pentecostais não param de mentir e não começam a pregar a verdade? E eu perguntei para ele acerca de... Ele disse: vocês pregam que o batismo com o Espírito Santo é para hoje, e vocês têm a coragem de dizer na Bíblia, provando na Bíblia, que a profecia de Joel é para vocês. Aí ele abriu a Bíblia em Atos 2,14 e disse assim: eu vou lhe provar, isso ele está elaborando a pergunta e argumentando, eu vou lhe provar que a profecia de Joel não é para hoje, ela se cumpriu nos dias da igreja primitiva. E leu o texto, portanto não vale para hoje. E ele ficou empolgado e ele disse assim: o senhor prega para milhares de pessoas todas as semanas, corrija esse erro da sua denominação e pregue a verdade. Quando ele sentou, a sala estava exatamente assim, todo mundo em silêncio e constrangido. Eu disse para ele: parabéns, 4 anos de escola teológica lhe ensinou um bocado, bastante coisa, inclusive identificar algumas referências bíblicas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você crê que o Espírito Santo que usou a Joel também usou a Pedro? Ele disse: é claro que eu creio. Eu falei: então está resolvido o problema. Você tem toda a razão. A profecia de Joel se cumpriu nos dias da igreja primitiva em Atos 2. Você está certo. Só que Jeová derramou o Espírito Santo sobre a igreja no cenáculo, e ele ficou olhando lá de cima para ver o resultado. Quando Deus viu o resultado, ele ficou tão feliz, Deus ficou tão satisfeito, que o mesmo Espírito que usou Joel tomou a boca de Pedro e disse assim: esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos vossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Vira para o irmão do seu lado e diz para ele: a promessa é para você, a promessa é para você, a promessa é para a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Jeová já olhou para cá ao longo desses 4 dias e já liberou a porção do seu Espírito sobre a nossa vida. Ele já disse o que quer fazer, então agora adore a Deus, erga suas mãos se quiser, coloque a mão no peito se preferir, ajoelhe se achar melhor, mas diga para Deus: eu vou sair daqui pronto para impactar. Eu vou sair daqui para fazer diferença. Eu vou sair daqui para marcar a vida de alguém. Deus, tua palavra foi dita, tua palavra foi profetizada. O que eu quero pedir agora, Senhor, é que o Espírito Santo
poder da tua presença contagiar esse lugar de vida para vida. Faz o poder da tua presença encher esta casa, e aqueles que estão em casa, acompanhando pela internet, sejam impactados pelo poder da tua presença agora. Espírito Santo, libera variedades de línguas. Eu quero ouvir um coral de línguas estranhas celebrando o nome do meu Deus. Um coral de línguas espirituais agora, Senhor. Maestra esse coral, Espírito Santo. Maestra esse coral, Espírito Santo. Não deixa ninguém sair daqui sem sentir o poder da tua presença agora. Se você sente que recebeu, se você sente que o Espírito já está incendiando sua alma, estenda a sua mão sobre a pessoa que está do seu lado, muito rápido, não precisa abraçá-la.